Esse é um podcast de milhões e eu começo falando isso porque o podcast Pagode por Elas, pode uma nova década, desta vez está com convidados que, meus amores, segura o conteúdo. Beatriz Almeida, já pegou a caderninha? Quem são esses mentores, né? Esses professores? A gente vai ter essas aulas hoje aqui com quem? Me diga aí. Hoje é aulas. O negócio hoje é conteúdo pesado. A gente tá com quem? Com Ítala Herta, nossa mentora de milhões, e Pedro Tourinho, o mentor do Brasil. O RP do Brasil, entendeu? Pelo amor de Deus. Os maiores revolucionários que a gente teve aqui do Brasil, Bahia, você já sabe que foi mentorado por Pedro Tourinho, como Beatriz acabou de confirmar, e a gente sabe que a gente tem um podcast aqui não necessariamente totalmente comprometido com a verdade, mas a gente tem... Às vezes a gente se compromete. Às vezes sim, às vezes a gente solta coisas que é só pro nosso reles entretenimento. E assim, a gente começa de um jeitinho leve. Então, Ítala, esse Herta, ele é artístico, ele é familiar, de onde é que ele vem? Eu sempre tive essa dúvida também. Meu nome é composto, né, gente? Não é um sobrenome, o Herta. É um nome? É um nome. Seu nome é Ítala Herta? Mamãe taurina de milhões. Meu pai é geminiano. Ah, seu pai. Não vamos geminiano, falar de signos. Pois é, não vamos. Segue Ainda mais a signo, gente, ainda mais a gente. Nós dois somos. Você é junina também, eu também. Mesmo também. Ai, não, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, alguém é mentira, pelo amor de Deus. Eu tenho Vênus em Câncer, eu sou fofo. Eu também, a minha lua em Câncer, então eu sou bem fofinha também. A gente é muito parecido, muito né? parecido. Nossa, sério, gente, 3 geminianos numa mesa, eu não aguento. Já basta Mas Beatriz. calma. Ai, Que te enlouquece, né, amiga? ai, eu tô passando mal, não sei. Mas você é taurina? Taurina. É você que enlouquece a gente, né? É sobre. Não, É só sobre. que Sua mãe nunca... taurina, eu sei o que é isso, meu bem. Não, só que verdade nunca é essa. vocês me enlouquecem. Vocês têm ideias e depois vocês mudam de ideias. E aí vocês vêm pra mim mole? como com a ideia Eu senti fixa, meio- como se tivesse formatada e com certeza dessa ideia. E aí, Eu Rapidez de senti, pensamento. Eu acho. eu senti um desabafo. Você quer me dizer alguma coisa? É um desabafo. Uhum. Eu sei que metade do Brasil vai E odiar. fala com certeza, com Porque- convicção. Isso me irrita. Então, assim, Ítala, Sim. sabemos já que o Herta, ele é um nome artístico, não é artístico. Mas a sua caminhada na economia criativa, como ela começa e como ela chega até aqui? Ó, essa pergunta é bem complexa, mas eu vou tentar ao máximo ser rápida aqui e sucinta. Eu já Ítala, puxa seu microfone pra você. cá. É, pra sua boca, né? Olha, eu começo a dizer o seguinte, que eu já trabalho com economia criativa há mais de 15 anos. Eu trabalho desde muito nova, né? Minha história com economia criativa vem muito de um lugar do bairro, né? Eu sou da Boca do Rio, então todo esse movimento de bairro, de pensar a memória do bairro, que foi uma coisa que sempre me interessou, de pensar toda uma questão de militância mesmo, de preservação ambiental, enfim, andava com muitas pessoas interessadas nesse assunto, com associações, enfim, todo o movimento social também. Mas com 15 anos de idade, que essa história você já conhece, mas eu vou resumir. Com 15 anos de idade, eu acabei entrando muito no movimento hip hop graças a um vizinho, que era o cara da rua que tinha como é? Discman? E comprava os CDs, né, de Sabotagem, Mano Brown, Racionais, na verdade, e me botava muito pra ouvir. Como eu vinha de coral de igreja, ele achava... Era algo novo. Coral de igreja, então, eu Cantora. acho que você deveria entrar, ajudar uma banda de uns amigos, que era TGK MCs na época, não sei se vocês já ouviram falar, que vocês são bem novinhas. Mas era do Bom Joá, do Retiro, na época Ravengá, milhares de coisas acontecendo, mega show e tal. Ele me conecta com essa galera e eu começo a entrar no mundo do hip hop. A Boca do Rio tinha uma cena de rap muito forte, a gente tinha o Boca do Rap, a gente fazia esses eventos locais. E eu era aquela menina que ajudava os caras a correr atrás dos eventos. Produção e ao mesmo tempo dava palpite nas letras dele, porque eu sempre gostei muito de escrever. E aí entro muito nesse universo do hip hop e tal, ao mesmo tempo movimento negro, movimentos sociais, movimento de comunicação comunitária. E acabo me entendendo comunicadora comunitária também. E começo a produzir alguns eventos locais.
entrar na universidade logo em seguida, né? Enfim, e cantar rap também. Tem esse momento. Eu amo. Gente, eu só vou embora dessa vida depois que eu ouvir Sim, Ítala você nunca vai MC. ouvir. Nunca vai ouvir Ítala MC. Eu nunca ouvi. E é um Acho que eu nem desejo se pá, seu, nem Torinho, sabia dessa ouvir, história. é um desejo seu ouvir É. MC Ítala. Vamos Isso, fazer esse evento aí Então pra a ouvir gente Ítala precisa MC. criar, sei lá, uma lista de, né? Eu imaginei que hoje. Uma petição pública. Hoje não. Pode ser hoje? E aí, Ítala? Inclusive, Qual se, que se é? vocês Qual que é? vasculharem na internet, vocês não vão Não nem tem, achar. né? Hoje é um bom. Brincando. Tá no Mas estúdio, é tem uma microfone. fase. Não. É uma fase que A eu me gente tá orgulho pronto muito. pra isso. De verdade. Dá pra fazer tranquilamente. Não, amigo, eu tô em outro lugar já. Mas, assim, essa história rendeu até os 23, 24 anos de idade, assim. Dos 15 anos, muito dentro desse movimento de bairros. Eu acho que, inclusive, eu sempre falo isso, o rap foi minha formação política. Total. Eu só realmente tive consciência de classe por causa do rap. E foi por causa do rap que eu conheci Salvador da maneira que eu conheço hoje, assim. Porque naquela época, a gente tinha que ir muito pros bairros, né? Pra curtir rap. Não tinha esse movimento no centro histórico, no Rio Vermelho, esses lugares mais centrais. Então, eu realmente tinha que... Era uma das poucas Vasculhar. meninas ali que transitavam também como público, né? Como curiosa. E toda essa formação vem também de um lugar de correr atrás, de correria mesmo, assim, né? Aí, depois a gente começa a tomar nossas decisões, fazer nossas decisões profissionais, encontrar com outras pessoas que ajudam a gente a enxergar nossos talentos também. E aí eu entro na universidade, começo a trabalhar com produtoras grandes também, ser muito esse movimento de produtora executiva local, de trabalhar muito com esse eixo Rio de Janeiro, São Paulo, fazer shows, fazer alguns projetos específicos e empreender também nessa área. E aí a outra parte, depois a gente vai conversar, tem um momento... Veio aí a faísca e foi ficando e depois mudou. A gente vai entender Sim, daqui a vai pouco. entender. A faísca da produção e depois Ela não vai embora. super empreendedora. E tem um termo, né? Negócio do creator economy. Economy. Será que meu inglês tá em dia? O PIB criativo. O creator Você conhece economy. esse termo? Pois Eu é. não sei, você conhece, Bia? Pra mim foi aulas desde da preparação, do estudo pra essa pauta. Eu Entendeu? fiquei, gente, do artigo você já fica, o que é isso, Pedro Torinho? Me conte. Gente, é tudo a mesma coisa. As pessoas ficam inventando nomes diferentes para exatamente a mesma coisa, que é produção cultural, economia criativa, economia da cultura, creators economy, criatividade, tudo a mesma coisa. A gente vai criando outros nomes para poder tentar dar uma embalagem nova, para tentar pegar mais dinheiro com isso. Mas na prática, Importante. E tem é a mesma conseguido coisa. pegar mais dinheiro com isso aqui? eu acho que assim, tem muito a ver com a forma como o dinheiro circula no mercado, né? Então assim, quando a gente falava antes de produção cultural, era produzir coisas de cultura e arrumar alguém que pagasse para realizar aquilo ou que pagasse o ingresso para aquilo. Sim. Economia criativa. O que a criatividade das pessoas pode gerar de economia? Aí você tem o design, você tem audiovisual, Artistas. tem milhões de coisas. A outra coisa é Creators Economy, que é quando os criativos começaram a ganhar dinheiro diretamente, Que mudou alguma coisa, né? Sim, mudou. Nesse rolê, Intermediários, né? né? sem intermediários. Mas na prática, é só a cultura se adaptando a novos modelos e a gente criando novos nomes para justificar novos dinheiros. É basicamente isso. É essa que é a história. Entendi. E como é que se faz isso, assim, na prática? Você fala assim, ai, comecei aqui com É tão simples, Tão gente. simples. Tão fácil. Parece falando, né? Você falou, pareceu fácil. Mas como é esse negócio na prática? Porque na prática eu não sei direito ainda. Tô tentando aprender com minha mentora de milhões. Gente, então não é fácil Como não. é que se faz isso? Não é fácil não, assim, até quando vocês perguntaram para Ítala como é que ela começou, eu fiquei pensando como é que eu também cheguei até aqui nessa área, uma né? linha- E muito foi por essa vontade de encontrar dinheiro que pague a cultura. Acho que sempre eu comecei com isso, eu sou publicitário de formação aqui em Desde o Salvador. início era cultura. Mas desde sempre era cultura, era assim, como é que eu vou usar meu relacionamento com as marcas para conectar com criadores e fazer as coisas acontecerem. Sempre foi isso. Então eu lembro, por exemplo, que logo que eu comecei, eu consegui fechar um patrocínio para Timbalada em 2001. Por lei de incentivo? Não, direto. Direto. Na época eu nem sei se tinha lei de incentivo. Pedro, o microfone já é seu, foi- se você quiser puxar ele assim, ó, pra você Tá. ir mais. Eu quero deixar ele parado num lugar. Você vai... Mas Aí fica tranquilo Então também vou ficar pra parado mexer, também. porque você é um homem geminiano que gosta de movimento. Então, se você quiser puxar. Então eu ia dizer o seguinte, então sempre foi sobre conectar pessoas e entidades para ter dinheiro, para realizar as coisas legais.
E acho que essa resposta é fácil. Não, mas significa você estabelecer relacionamentos, você criar conexões que fazem sentido. Quer dizer, eu não vou oferecer para uma marca uma coisa que a marca não quer. Nem a marca vai comprar uma coisa que não vai atender o objetivo dela. Pode até comprar, mas é a primeira vez. Depois da segunda já não rola mais. Total. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com a Vivo eu lancei a marca da Vivo na Bahia. Antigamente era a Telebahia Celular. Eu trabalho com a Vivo até hoje. São quase 20 anos. Né? E olha que Quando gente o mel é sai, bom, gente entra. E já mudou por vários caminhos, mas estou há 20 anos trabalhando com a Vivo. É esse tipo de relação, mas eu consigo fazer tudo o que eu quero com a Vivo? Não. A Vivo consegue fazer tudo o que quer comigo? Não. A gente faz o que faz sentido, sabe? Dos dois lados. Então é sobre estabelecer relações, é sobre você oferecer o que faz sentido, você comprar o que faz sentido. Então acho que o capital vem dessa troca que faz sentido e não qualquer coisa, qualquer troca, qualquer relação, sabe? E muitas vezes quando a gente vem da cultura comunitária, periférica, às vezes a gente não tem essa logística, né, de entender que a parceria ela precisa estar dos dois lados, estar fazendo sentido para todo mundo. E a gente nem imagina que a gente pode chegar nesse contato chegar nesse lugar, né? Um representante de uma grande marca. E eu acho que é um caminho que ela facilita. Né? Enquanto articuladora, enquanto conectora de mulheres, né, junto com a Diversa. E aí a gente queria entender também, Ítala, como, em que momento você decidiu falar diretamente com mulheres? Porque você veio ali da cultura e depois você vai para o empreendedorismo, que você vai falar um pouco, mas em que momento você passa a falar diretamente com mulheres? Por quê? Olha, não foi uma decisão assim, sempre, porque assim, quem trabalha com diversidade e inclusão, acho que toda hora tá ouvindo isso, parece que as pessoas acham que a gente, vou trabalhar com diversidade e inclusão do nada. Tem gente que toma essa decisão estratégica e tudo, mas a minha condição não teve opção no sentido, sabe? Tipo, assim como empreender também a parte da minha criatividade, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada porque eu vivo da minha criatividade, isso é muito raro. É difícil no Brasil viver da sua criatividade, principalmente no Nordeste, a gente conversa muito sobre isso, mas a minha decisão de trabalhar com mulheres vem desde sempre, assim, sabe? Todas as decisões que eu tomo para montar time, para indicar outras pessoas, claro que em algumas instituições que eu já passei, antes da Diversa, tá? Inclusive, já passei por algumas, inclusive tem uma no Rio de Janeiro, que é a Silo, que eu fiquei muito tempo lá, antes até da Vale. Foram 3 anos de dedicação, era uma organização que trabalhava muito com mulheres da zona rural e trabalhava muito com tecnologia, laboratórios de inovação, então a gente fazia muita coisa low profile mesmo, né? Eu ia muito pro Rio nessa época. E em outras organizações daqui sempre com esse lugar, porque é um lugar assim que parte de uma luta também, né? Para mim é muito importante sempre ter essa lente de gênero, raça, sexualidade, porque eu entendo que é assim que a gente vai fazer as mudanças, seja dentro ou fora das marcas. Mas com a Diversa foi talvez uma decisão mais consciente. Quando eu entendo que eu precisava sair da Vale, tomo essa decisão extremamente difícil, né, em 2020, durante um período de pandemia, e que eu precisava me dedicar a um projeto que há muito tempo ressoava em mim, que eu não tinha tempo, que eu sempre estava dispersa com outros projetos de outras pessoas que trabalhavam com mulheres e nunca me dedicava para aquilo que eu queria, que eu sempre quis fazer. Eu falei, não, esse talvez seja o momento de sair desse lugar de conforto aqui e criar uma nova coisa. Porque é muito comum, pelo menos pra minha vida, a gente fala muito sobre isso, eu sempre quero começar e terminar as coisas, mas assim, sempre quero fazer algo que me tire da minha zona de conforto. Geminianos. Exatamente. Perfeitos, maravilhosos. A gente até estranha quando as coisas estão muito, né? Tranquilas também. Então a Diversa, ela surge, digamos assim, como uma ideia em 2019, logo quando o atual, né, presidente do Brasil foi eleito, eu ainda nessa organização com a outra parceira na época, a gente tomou uma decisão que a gente precisava fazer um treinamento estratégico com algumas mulheres que estavam em condições extremas de vulnerabilidade no Brasil e que precisavam, naquele momento, de uma ferramenta chamada mediação de conflito. Né? A gente precisa treinar essas mulheres porque essas mulheres vão encarar nos próximos 4 anos muitos conflitos. E aí a gente, com pouquíssima grana... Geminiano faz isso, né? Vê à frente do tempo. Vê algo assim, era conflito de terra, era conflito racial, era conflito...
Era muito conflito, né? E, de certa forma, eu sou relações públicas de formação. A minha vida inteira eu falei da Gerenciar conflitos, conflitos. né? também. Entre marcas, pessoas e Você tal. também é RP? Na essência. Deveria ter sido. Deveria ter sido. O coração. Ele não O é coração publicitário, é. não. Mas, ele Mas é eu sou RP. formado, eu digo que eu Publicidade. sou comunicólogo. É, melhor. mas Comunicação social. Nada contra meus comunicação colegas. social. Mas Mas é eu acho que você publicidade. tem uma alma muito de RP Infelizmente, mesmo. Com certeza. relacionamento. Acho caído, E esse publicidade. relacionamento é o que move, o que movimenta e o que fez também impactar assim, a Pagode por Elas positivamente, né? E ela surge num momento muito difícil pra gente. Fala assim, olha meninas, vamos tentar essas coisas aqui e deu certo. Vamos estruturar esse projeto enquanto empresa. E aí a gente fez um rolê que foi um divisor de águas, assim, né, também pra gente, no entendimento de tudo que a gente precisava pra dar próximos passos. E esse é um dos passos que a gente tem dado e a gente tem caminhado cada vez mais longe e com passos mais certeiros. Mas falta esse lugar, né, de entender o que é essa profissionalização nesse lugar da cultura. Nesse lugar do entretenimento, nesse lugar de fazer arte e de viver dessa criatividade. E eu queria muito que você, Pedro Tourinho, Taurina, Tá Tá vendo? o Tourinho, tá vendo? A gente tem coisas em comuns aqui, Temos. tá vendo? Encontramos um elo. Então eu queria que você trouxesse também, né, esse lugar de compreensão da criatividade, de fato, e desses desafios, porque pra gente foi um desafio, assim, quando o Ítala chega pra gente e fala, meninas, tem que fazer tudo com contrato, tem que ter tudo jurídico, e aí a gente foi registrar um monte de coisa, e foi correr atrás de uma estruturação que é muito grande, também às vezes é muito cara, às vezes também não cabe no orçamento, e aí como é que a gente gerencia isso e se desenvolve sem precarizar, e se desenvolve sem negligenciar áreas que são importantes para a nossa carreira. Eu acho que é uma questão de todo mundo que trabalha com cultura em algum momento, eu acho né? que é pontos importantes aí que eu acho que você pode talvez agregar aí nesse ponto. Eu tenho estudado muito isso porque eu acho que é um problema de política pública, na verdade. Eu acho que a política pública cultural no Brasil, seja de governo de esquerda, seja de governo de direita, obviamente, de governo de esquerda existe política pública de direita. Em muitos casos tem, não tem. Não, mas assim, a Prefeitura de Salvador tem alguma política pública cultural. Você pode concordar ou discordar dela, mas que existe, existe. Como o governo do Estado também tem. Você pode concordar ou discordar, mas existe. Mas o que todas essas políticas públicas, de Juca Ferreira a Sérgio Leitão, passa por um ponto que é o seguinte: eles não preparam os artistas, os criativos, para o mundo de negócios. Não. De forma nenhuma. É uma preparação quase acadêmica, cultural, e quase romantizando o realizar precário. Os editais são editais que eu sempre digo assim, um artista independente nunca foi tão dependente. E isso ficou muito claro no governo Bolsonaro, porque você tinha uma série de ferramentas, de aparelhos de financiamento cultural, que bastou mudar o governo para ele trancar a burocracia, e aí o dinheiro acabou. E tudo derreteu. Então toda a cultura do Brasil está sendo baseada em fomento público que não cria a independência do artista, do que eu chamo de empreendedor cultural, mas por outra, cria exatamente a dependência. Porque precisa de edital, precisa de fomento, precisa de estímulo, precisa de milhões de patrocínio, de milhões de coisas. Da lei, que mesmo tendo a lei, precisa que libere o dinheiro que está ali na lei. Quer dizer, é um grande rolo burocrático, assim. Então, eu não estou dizendo que não é para ter fomento, nem é para ter incentivo, pelo contrário. Mas eu acho que o fomento e o incentivo tem que estar na direção de dar autonomia aos artistas, aos criadores de conteúdo, etc. E não de criar uma dependência burocrática. Então, assim, por que você chega no mercado de trabalho cultural passando por essas dificuldades? Porque ninguém nunca preparou para isso. Não existe um lugar que você possa ligar e perguntar. Não existe um curso que ensine. Não existe um saque, um poupa-tempo. Tire minhas dúvidas aqui. Inclusive, quando você quero fazer liga, eles ficam muito chateados. Para que serve o MEI? O que é? Quero fazer um edital, mas para que esse edital? Como é que eu falo com a marca? O que eu estava dizendo antes, quer dizer, esse match entre propósitos, como é que faz sentido isso? Se eu vou fazer um conteúdo, como é que eu escrevo o direito autoral? Como é que eu posso ganhar sobre o meu direito autoral? Quanta gente eu vejo aqui em Salvador, artistas de música, do pagode principalmente, que tem música no YouTube
e não tem plataforma. É a nossa principal dor, assim. E que perde de dinheiro, porque não ganha dinheiro no YouTube, não ganha dinheiro em outro lugar, e provavelmente alguém vai pegar esse negócio, vai copiar, vai fazer uma outra parecida, e aí não vai ter como registrar que a posse é de quem fez. E tanta gente legal, eu lembro que eu vi isso há um tempo atrás, eu fiquei... É um pouco do básico, né? Mas a gente não tem o básico, que não é em Salvador, não tem lugar nenhum. Rio, São Paulo não tem esse básico em lugar nenhum, porque a política pública, direita ou de esquerda, foi feita hoje na direção de tornar o artista dependente de fomento. E eu acho que, para além disso, a gente, enquanto país, a gente está muito atrasado ainda no sentido de desenvolvimento da economia cultural, da economia criativa, né? Porque outros países já têm falado, né, desse lugar da criatividade enquanto precursor nesse retorno da pandemia. A gente tem falado de alguns pontos e a gente ainda não tem uma pesquisa nacional, governamental, que traga dados, sabe, sólidos sobre todos esses pontos. Assim, pra gente ter cuidado também com algumas coisas, assim. Teve uma galera que não do governo, né? Mas do governo não tem. Tem iniciativa, sim, tem universidade. Iniciativas privadas, mas governamental não tem. Itaú Cultural. Que eles chamam, inclusive, de economia laranja, né? Que essa a economia criativa, principalmente é um termo muito usado na Iberoamérica, assim. Mas... Eu ouvindo você falar, eu lembro também um pouco da minha transição, assim, porque eu, quanto produtora cultural, também escrevia os editais, mas ao mesmo tempo empreendia, né? E eu lembro que a gente já teve até conversas difíceis de falar, gente, isso aqui não é um edital, você está lidando com uma marca. É totalmente diferente. Não é, o dinheiro, ele não vem antes para você entregar depois. É um outro tipo de relação, é outro tipo de construção. Inclusive, esse lugar empreendedor que a gente precisa fomentar cada vez mais, não só na nossa cidade, mas no Brasil, parte muito dessa às vezes eu fico com a sensação que o empreendedor cultural no Brasil, o artista meio que trabalha para trabalhar, sabe? Tipo, ele esse escreve... termo nem é usado, empreendedor cultural. É um termo que eu nem vejo, na verdade, assim. E dá emprego, cria valor, paga imposto. Total. É um empreendimento, como qualquer um, né? E as pessoas não se veem como você falou. Trabalha para trabalhar. Porque escreve o digital para ganhar o dinheiro para trabalhar, entendeu? É tipo uma... tem uma especialista em economia criativa que ela fala, tipo, colocar fralda em cavalo, entendeu? Tipo, você é insustentável. Não tem como você sustentar isso, porque isso uma hora declina, né? E a gente, né, numa das nossas mentorias que a gente teve, a gente conversou com a Gabi do No Front, ela falando sobre os editais, muitos editais não terem não terem abertura, né, flexibilidade para você colocar ali um valor que vai ser para sustentabilidade da empresa, uma porcentagem ali que vai ser para dar independência, para fomentar justamente essas outras ações, para dar sustentabilidade de fato, né? E aí todo o recurso muitas vezes precisa ser usado naquele projeto. Então nada pode ser tirado. E aí ela, né, criticando esse lugar, né, porque realmente tira essa possibilidade de utilizar ali para dar alguma sustentabilidade financeira e alguma previsão, alguma visão de um futuro para aquele negócio, para aquele empreendimento cultural, para além desse lugar. E aí, isso vai dificultando os processos, né? O que a gente passa e que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo umas manhas depois. Né, amiga? E quando a gente estava conversando com o Ítalo, a gente nem tinha nenhum edital aprovado ainda, a gente não tinha experiência em nenhum edital e nem marca, a gente estava tentando, jogando ainda pra ver agora como aprovaram que ia. um monte aí. Não graças a mim, né? A vocês. Mas gente, Mas vem as edital... frustrações muito grandes. Mas não era meu primeiro plano. Não, gente, edital é feito para você não ganhar. Ele não é uma coisa feita para potencializar ninguém. Ele é feito para filtrar. Sim. Na verdade. Porque são tantos obstáculos. Seleção, né? Mas é uma seleção pelo viés errado. Porque não tem um olhar crítico. Às vezes não estou generalizando. Quem prescreve a regra, Eu não estou generalizando, mas assim, em geral, os editais são feitos mais para que pessoas não ganhem e que poucos ganhem do que de fato para potencializar quem pode ser potencializado. Porque é como você saber preencher um formulário não pode ser critério para você ser acelerado, né? E então todo esse sistema burocrático, de uma cultura burocrática que a gente vive, é muito voltado para isso. Edital, de início, é feito para você não ganhar. A verdade é essa. Quando você olha só a quantidade de documentos, de coisas que você tem que fazer. Inclusive, na época da aceleração, a gente fez um formulário muito simples que as pessoas começaram a ficar com medo de preencher. Pô, mas são 5 perguntas mesmo. Gente, são 5 perguntas. Porque a burocracia, às vezes, nos traz uma mentalidade
que a gente fica condicionado e com medo de fazer coisas simples. Simples. De conversar, às vezes, até com pessoas que... Não, mas fulano vai roubar minha ideia. Mas de fazer conexões de valor. Que, às vezes, esse preconceito da burocracia também. De achar que só o que é certo, seguro, é aquilo que tem milhares de páginas, né? Que tá em... Total. E isso Também também pode se ser mais intensifica com os marcadores sociais, né? Mulheres, pessoas pretas, pessoas periféricas, LGBTs. E a gente sabe que a MAP é uma empresa assim que mudou muitas coisas assim no mercado, é uma das grandes empresas de publicidade hoje que representa, enfim, pessoas que Artistas, que estão à frente de muitos processos. E aí a gente queria entender também como foi esse seu processo em construção de marcas femininas, de carreiras femininas, que a gente sabe que você é essa pessoa que abriu portas e construiu junto, né, muitas carreiras femininas, que trouxe uma nova possibilidade, né? Se hoje a gente fala de muitos assuntos e a Anitta esteve presente em muitos dos nossos episódios aqui, não foi à toa, foi por Pedro Tourinho e outros processos. A gente queria entender esse raio-x aí de construções, né? Olha, Anitta é uma coisa que, assim, a minha participação na carreira de Anitta é muito pouca. Eu consegui alguns contratos muito bons para ela. Consegui não, eu costurei contratos bons para ela. E só, assim. Sempre que eu vou dar uma entrevista, as pessoas falam, puxa, eu vou falar de Anitta. Geralmente eu até aviso antes. Eu falei, olha, não coloca Anitta, porque eu não quero que pareça por nenhum segundo que eu tenho um protagonismo na construção da carreira de Anitta, porque eu não tenho. Não tenho mesmo, assim. A Anitta é uma mulher realmente, assim, que eu sempre digo que trabalhar com a Anitta é correr atrás dela. Ela está sempre muito direcionando na frente. É talvez a artista mais profissional com quem eu trabalhei, com quem eu lidei esses últimos anos. Tudo é muito correto, horário combinado, visão, Legal. planejamento. Às vezes muda de ideia, mas como eu também mudo, como todo mundo muda. Então, assim, eu não tenho uma participação na carreira dela, nesse lugar, sabe? Eu acho que até em alguns momentos eu possa ter sido o token dela no ambiente publicitário, de ter que ter um homem branco negociando algumas coisas no lugar dela. Mas, na verdade, todas as negociações passam por ela. Então, assim, eu acho que se eu tenho o meu lado nessa história, é entender exatamente o meu lugar nessa história, sabe? Na carreira dessas mulheres, assim. Porque a autonomia é 100%. Inclusive na Soco também, que é a minha outra agência, que a gente tem hoje, não sei como é que está isso hoje, mas a gente chegou a ter mais da metade da agência liderada por mulheres pretas. Isso há um ano e pouco até. Agora depois a gente fundiu com uma outra agência, então as proporções estão se rearrumando. Assim, é uma questão realmente de protagonismo do nosso tempo, né? Não acho que nada de novo e de valor vai surgir de um homem branco, assim, como eu. Mas, assim, estava conversando isso essa semana com um diretor de cinema, um roteirista, e ele falando sobre isso, que ele não quer nem mais assinar algumas coisas porque ele prefere, ele deixou de ser autor para ser um facilitador de pessoas que não tinham acesso à produção. Então ele tá dando um passo para trás, né? E conectando as pessoas para que elas possam ter recurso, ter acesso aos canais que a gente teve por uma questão hereditária. Sim. Na verdade, né? Não por uma outra questão. Então, assim, é muito de enxergar o meu lugar nesse tempo, assim. E no caso da MAP, é o que eu te falei, assim, é correr atrás delas, né? Delas, que estão à frente. Anitta, Regina Casé, Astrid, Giovanna Leodoro. Correr atrás delas. Mulheres sabe? Que caminham. Mulheres que caminham. Assim, que correm. Caminha não, que correm. E a gente vai atrás. Sai correndo atrás dessas mulheres. E a gente vai atrás. Ele traz um divisor de águas, assim, pro mercado, que eu acho bem interessante, assim, porque tem uma coisa que eu acho bem, trazendo, assim, falar de Anitta, né, que eu acho bem interessante na carreira de Anitta, é esse lugar de assumir as rédeas da sua carreira, sabe? Que é uma coisa que, às vezes, o artista tem que ter muita atenção. Sempre comento, a gente sabe que a gente sempre comenta, né? Talento sem gestão não existe. Talento tem de sobra em muitos lugares. É difícil achar, às vezes, um grande talento, Mas se você não tiver uma autogestão,
você não vai avançar. E eu vejo que muitas vezes pessoas criativas querem colocar suas vidas nas mãos de outras pessoas e não querem ter corresponsabilidade. Eu sei que talvez isso seja mal interpretado por algumas pessoas aqui, mas você entende o que eu quero dizer? Muito. Dá muito trabalho você gerir sua própria carreira, bicho. Assim. Eu lembro uma situação com um ator que eu trabalhava, que ele tinha uma decisão a tomar, de uma resposta a fazer, de uma entrevista, e eu fiquei exercitando ele, apertando a mente dele, mas não fiquei dando a resposta. Fiquei Puxando o questionamento. perguntando, mas isso aqui por quê? Mas isso aqui, mas aí você vai fazer isso por quê? O que isso vai parecer? O que você realmente pensa? Eu sei o que você sente diferente, porque você vai responder desse jeito. E aí chegou no ponto que ele ficou estressadinho e falou assim, mas você está aqui sofrendo, eu que vou responder, você está aqui me pressionando, eu já vou ter que responder. Eu falei, mas a vida é sua, né? No caso, eu estou te ajudando. Eu te contratei para tomar decisões por mim. Foi exatamente isso. Foi quase isso. Eu falei, não, mas não é isso. Eu estou te preparando para que você tome a rédea de sua vida, né? Toda a minha motivação... Nem todo mundo pensa assim, né? Nem todo mundo pensa assim. Principalmente empresaria, né? E muitos aqui na Bahia, então, meu Deus. Acha que aquele velho papel do empresário... com meus artistas. No pagode, inclusive. No pagode deve ser... Não, isso aí a gente tinha que trazer leiteiros aqui. Deus eu acompanhei muito isso na época da primeira fase do axé, que eu morava aqui ainda, e eu estava próximo, e era uma coisa assim, se as histórias que aconteceram lá atrás, com Ivete, ainda mais nova, com todas essas cantoras, a própria Margarete, enfim, todas essas histórias que a gente ouvia, Daniela tem histórias da década de 90 pesadíssimas. Hoje isso seria um festival de cancelamento, isso, né? Seria do que era antes. Ainda né? Porque você vê às vezes percussionistas de banda de pagode. Ainda né? Eu tô falando que na época que eu não sei que eu não tô aqui, mas na época era uma coisa assim grotesca e valorizada e glamourizada. Tipo, fetichado. Os grandes empresários do Axé Music. O dono, né? Que dá um carro do ano e um apartamento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Da sua vida. E ainda assim, né? Vocês, como grandes profissionais e que foram trilhando essas carreiras, assim, né? E tendo sucesso, estão aqui na Bahia. Ita Laerta tá sempre em São Paulo, mas ela sempre volta. O negócio dela parece que é aqui, né? Por quê? Não Pedro passou muito tempo Sudeste. por lá e agora retoma. Sim. Gente, qual é esse axé aí da Bahia? Que axé é esse? E já linkando, vocês falaram aqui muito sobre ser essa conexão, sobre ser esse lugar, né, de conectar e de fazer esse intermédio. É um lugar que a gente tenta fazer também, ocupar, né, com o pagodão, com as mulheres do pagode, tentando trazer essas parcerias que a gente consegue desenvolver, né, a partir do podcast, a partir dessas conexões que a gente vai fazendo e vai fomentando, e mentorias, e buscando mesmo, mas esse lugar, né, de não busquei ali onde já estava fomentado, onde já tem coisa acontecendo, onde é mais fácil captar, tô às vezes captando lá, trazendo pra cá, e quero fomentar aqui uma cena também que vai ser diversa, que vai ser representativa, e é justamente o que Ítala traz muito no seu discurso, no seu trabalho com a Diversa. E Ítala justamente que teve essa oportunidade, acho que diversas vezes, de mudar pra lá de vez e ganhar possivelmente bem mais do que ela ganha aqui. É talvez uma pergunta que eu responderia com uma outra pergunta, né? Por que eu não deveria estar aqui, né? Porque por diversas vezes, principalmente quando a gente trabalha com entretenimento e cultura, né, na área da música e, enfim, com outras linguagens, por diversas vezes eu ouvi o que eu estava fazendo aqui. O que você ainda está fazendo lá? Por que você não sai daí? Aí você não vai vingar aí, sua carreira não vai vingar aí. E era interessante, às vezes, pensar como o regionalismo e o colonialismo ele é tão perverso, o racismo também, que às vezes vinha fornecedores ou contratantes do Sudeste que questionavam, às vezes, tem certeza que você é de Salvador, do Nordeste, porque se trabalha tão bem, assim, sabe? E isso, às vezes, me agredia muito, porque a lógica dessas pessoas é que nós somos, né, inferiores a eles, ou que nós não temos a capacidade, digamos assim, técnica, né, de chegar ao nível de qualidade deles. E isso era desmistificado o tempo inteiro, não só por mim, mas por outros profissionais que eram apresentados ao decorrer das execuções dos trabalhos, né? Trabalhos impecáveis, assim, a gente tem produtoras aqui em Salvador, não só mulheres, homens, pessoas diversas, incríveis, que
inclusive já ajudaram muitas marcas e ideias a serem executadas aqui de uma maneira muito única, porque traz um cuidado especial em relação à sua cidade, ao seu território, sabe? Estar aqui é uma decisão talvez política, né, digamos assim, no sentido de realmente eu poderia estar em outros lugares e em diferentes fases da minha vida, mas eu entendo que assim, também não me coloco numa condição assim, nunca sairei daqui. Não é esse lugar. Não quero que as pessoas me coloquem nesse lugar também. Porque eu tenho o meu direito de viver em trânsito. E acho que em algum momento da minha vida vai ser necessário também transitar. E quero, porque isso talvez me traga, enfim, milhares de outros repertórios. Gosto de estar em movimento. Mas, te respondendo diretamente assim, Joy, o que eu faço é uma transferência de renda. Né? Porque, infelizmente, o grande ralo econômico do Brasil está no Sudeste, São Paulo. Exato. E a gente acaba mudando essas rotas estrategicamente e dizendo, olha, presta atenção aqui, porque aqui há muita riqueza também criativa. Então, meu trabalho é muito fazer com que essas oportunidades sejam descentralizadas, né? E esses talentos também sejam, talvez, menos invisibilizados, né? De tentar fazer essas conexões, assim. E, assim, você falou, né? Você trabalha e traz para as marcas essa perspectiva, esse olhar de gênero, de raça, de classe. Então, tem camadas aí que vão tornando mais difícil também, eu imagino, para você trabalhar com essas pessoas. E é essas pessoas que você tem buscado para trabalhar, enquanto essa pessoa que vai conectando empreendedoras a marcas, que vai conectando e dando formações, conhecimento, fornecendo isso. E como é esse link, né? Você tá se conectando com pessoas que tiveram pouco acesso e que não tem essa visão de eu posso me conectar com essa marca dessa forma, eu preciso falar dessa forma, eu preciso agir dessa forma, Sim. Eu preciso ter tais documentos. Às vezes acha que tá pedindo um favor ali, né, pra marca ou pro governo. Olha, assim, eu quero saber a você revolução que você tá causando, mulher. Eu quero que você me diga, assim, porque a gente tá nesse lugar, né? A gente tem construído uma comunidade, São Por Elas, que é uma comunidade formativa para mulheres da música, para a gente tentar trazer conhecimento, conexão e network e acesso a oportunidades, que acho que os 3 pilares que são os mais trazidos e o que elas mais apontam como dificuldade. E essa é uma dificuldade real que a gente que a gente sente no nosso dia a dia, porque às vezes tem conhecimento, mas não tem a oportunidade, ou não tem a conexão certa. Às vezes tem a conexão, mas não sabe como chegar, não sabe se apresentar, não sabe mostrar o trabalho. E eu queria muito que você trouxesse esses desafios, os resultados que você tem alcançado, tudo que você já tem conquistado nesse sentido também, de construir essa nova década. Porque o que a gente está propondo é a construção de uma nova década. Eu acho que você faz parte disso, principalmente desse ponto de partida, né? De pensar que as mulheres também têm que estar nesse lugar, e a gente falou aqui na conversa nas conversas anteriores, desse lugar de, tipo, a gente tá querendo mulher protagonista na cena, a gente tá querendo uma mulher vocalista, mas não vai existir uma mulher vocalista protagonista se não tiver na produção, no empresariamento, né? Se não tiver ali no backstage, porque infelizmente, assim, a gente não tem muitos pessoas como o Pedro Torinho que tá, né, que traz aqui, que tá se propondo, que tem buscado, né, na sua carreira, durante todo o seu processo, colocar mulheres, inserir mulheres. Isso não é um processo que acontece, na maioria das vezes. Assim, tem uma questão de valores, né? Escolher trabalhar com o que a gente trabalha, com certeza tem uma questão de valores pessoais, morais, enfim, porque não é uma tarefa fácil, né? É bem difícil no dia a dia. Eu acho que às vezes a gente está numa areia movediça até, né? Porque são tantas questões sensíveis para você lidar, que as pessoas às vezes não entendem isso. E é tão difícil, às vezes, estar na mesa negociando com uma pessoa que representa tudo aquilo que você combate, mas que ao mesmo tempo você entende que você precisa estar ali, porque você precisa ser estratégica, não é que você vai se vender ou não. Se não tiver pessoas ali dentro, as coisas não acontecem, gente. É muito fácil a gente estar aqui no Twitter reclamando e no dia a dia, no corre fora da timeline, dos rolês todos, você tá engolindo milhares de sapos, ouvindo coisas desagradáveis, para minimamente repartir essas oportunidades, que é o que eu tento fazer, assim, não tenho nenhuma intenção política, não é nada disso, é uma questão de valores mesmo. Mas você falou de um ponto que, assim, pra mim é importante, assim, quando vocês falaram do Pagode por Elas, que eu achei bem incrível, assim, quando elas falaram, a gente ia mudar a nova década do pagode baiano. E eu fiquei muito, até hoje eu sou muito fixada nisso, toda vez que eu penso em vocês, porque realmente a gente tem uma construção de cadeia produtiva,
às vezes eu sinto até falta de um pensamento de indústria criativa mesmo na cidade, assim, de pensar todos esses processos, de marcas que só contratam homens para serem garotos propagandas ou influências das suas cervejas, dos seus produtos. E quando a gente pensa em mudar essa nova década, eu acho que tem uma questão estrutural, né, como vocês falaram. Então, para mim é importante, a minha contribuição talvez nesse lugar seja algo que já fizeram por mim também. Tentar puxar outras pessoas para que a gente tenha ali nessa nova mesa que eu sinto futuramente, que talvez eu nem usufrua disso, outras mulheres que se conectem comigo, com a minha realidade, sabe? Outras pessoas pretas, pessoas de outras sexualidades, de outros lugares, que entendam o que acontece realmente nesse Brasil profundo, porque se a gente ficar o tempo inteiro falando com as mesmas pessoas, a gente não vai conseguir avançar, sabe? E isso que às vezes falta, assim, de entendimento. Você vê a diferença de você ter equipes totalmente mais diversas né? Mudou completamente o resultado do trabalho para melhor. Total. Agora, foi preciso que em algum momento eu e meus sócios, a gente estabelecesse que a partir dessa data tomasse uma decisão. A gente só vai, porque como você falou, é estrutural. É estrutural mesmo. Então, assim, não basta abrir uma vaga. Então a gente, por exemplo, fez uma decisão que a nossa empresa de recrutamentos teria que trazer sempre 80% dos candidatos diversos para a mesa da gente analisar. Se viesse com essa proporção, a gente nem analisava os candidatos. Mas foi uma decisão. Uma decisão porque você já vem com uma primeira ação afirmativa para que mais pessoas sejam consideradas. Totalmente. E depois a decisão na contratação também de privilegiar ou priorizar, sim, priorizar profissionais diversos. E isso demorou, assim, a gente decidiu isso, uma decisão, então, assim, é estrutural, mas também, por outro lado, para quem tem a caneta, é fácil. É só decidir. É só decidir. Tem um pouco mais de falta vontade, ou menos, né? não sei exatamente, mas é só decidir. Então, assim, é uma posição de privilégio nossa muito grande de poder fazer isso. É um privilégio que todas essas pessoas têm. A gente decidiu fazer isso, e isso, para além de uma posição política da agência, que é da Soco, isso é na Soco, para além de uma posição política que a gente tem de que a comunicação pode ser feita de um jeito não tóxico e que pode sim ter uma operação mais alinhada com o que a gente pensa do que deve ser a sociedade, também dá mais resultado financeiro. Com certeza. É importante destacar isso também. Estrategicamente, como negócio, o material que a gente produz criativamente é muito superior ao das outras agências. Porque a diversidade traz naturalmente criatividade. Isso é uma questão universal também, é uma coisa lógica até, né? Não colocar o filho, o sobrinho, o filho do meu amigo que acabou de formar também, né? Com isso. certeza a gente vai imaginando os resultados. Um case que eu fui olhar e que eu vi ali o impacto foi quando a Lacoste chama a MD Chef pra uma campanha. E aí eu fui olhar os números, né, de rede social. É tipo assim, disparado. Todos os outros pontos da campanha, né? Todos os outros modelos e cases e o espaço dele. É tipo assim, é um número exorbitante, porque era um público reprimido que tava ali em busca. Só chamou depois que o problema que o problema explodiu. Foi esse caso especificamente. Chorou, às vezes Mas assim, todos os cases da Soco hoje a gente tem uma equipe diversa trabalhando. O que coloca a gente também eu sempre digo isso, não há letramento que dê conta da realidade. Não adianta a gente ler, estudar, não adianta nada. Assim, adianta, lógico, mas assim, não dá conta da realidade. Então a gente começou a observar muito mais casos, ou pelo menos mais relatos de casos de racismo no ambiente corporativo. Não dentro da agência, embora até com algumas situações na agência de ajuste, mas com clientes. E eram situações que os clientes também não sabiam lidar com as pessoas. Porque não tem contato com a diversidade. Não tem então, assim, nenhum. Então, assim, é muito, por um lado, dá uma esperança muito grande de que mais pessoas também podem fazer isso, que não seja pela decisão, pelo constrangimento, talvez, né? Que não seja pelo constrangimento, que seja porque vai dar dinheiro. Porque vai trazer um resultado
E vai ser bom pra todo econômico, mundo. sei lá, que se não seja pela moral, por estar pensando de princípios ou por entender um atendimento uma das comunidades, da sociedade, se não for por isso, que faça. Porque vai realmente... E as coisas não vão pra trás, gente. Elas não vão mudar. Por mais que a gente esteja tão polarizado e tudo, a gente sabe que quem não entrar nessa mentalidade vai ficar para trás. Porque as exigências são outras, o constrangimento em outro nível. E essa ausência de direitos, né, que a gente vive constantemente, né, em milhares de gerações, o que a gente está tentando fazer com esses trabalhos é realmente criar oportunidades. Porque se falta direito, ausência de direito, a gente tem que criar oportunidades. E as pessoas estão atentas às empresas que estão criando oportunidades, sabe? Que estão excluindo, que estão se negando, inclusive, a mexer nas estruturas. Porque não adianta fazer a coisa só toquizada, né? Então, uma coisa bacana da gente trazer e de ficar de reflexão pra gente é, enquanto artista, produtor e, né, fomentador desse lugar diverso, a gente se colocar e se valorizar também quando a gente for apresentar o nosso trabalho. Eu estou trazendo valor para sua marca, se você não viu ainda, porque você ainda não está alinhado e está perdendo a oportunidade também, né, de fazer mais dinheiro, de trazer mais recursos e de movimentar algo que vai ser potente. É algo que a gente aprende constantemente também com os nossos mentores, que é de colocar também, de valorizar o nosso lugar também. Somos duas empreendedoras negras que estão fomentando um lugar no pagodão e um lugar feminino, algo que nunca foi colocado, nunca foi potencializado. Então, artistas diversos também, pessoas que vão apresentar aí pra publicidade, se valorizem, se coloquem no seu lugar, pô. E é sobre isso, acho que essa é uma reflexão que fica, e acho que pra gente, todos os dias a gente reflete sobre isso e tenta se valorizar e se colocar nesse lugar, porque a gente tá trazendo valor pras marcas e potencializando elas também. E já chegando ao final da nossa conversa, a gente fica com essa reflexão que todos nós trouxemos, mas também deixamos o espaço para que Pedro e Ítala tragam essa mentoria coletiva, vamos dizer assim. O que é que vocês deixam assim de mensagem e de visão, inspiração para essa nova geração criativa, para esse novo, repertório que a gente está construindo, do que a gente precisa construir, do que a gente precisa se atentar e olhar com cuidado? Você olhou para mim para falar? Vamos lá. Gente, obrigada pelo convite de verdade, honra máxima estar aqui. Queria que essa conversa se estendesse muito, porque eu sei que a gente tem muito a aprender e trocar também. Mas vou pegar o gancho do que vocês falaram, que pra mim é uma das coisas que eu aprendo todos os dias e também me atravessa, né, como mulher que empreende, né? O ciclo da má precificação, da falta de autovalorização, da falta de autorreconhecimento, está muito ligado a uma coisa chamada confiança. Se eu não confio, se eu não tenho uma autoconfiança do que eu faço, do que eu entrego, se eu minimamente não percebo quanto isso é valioso, não só financeiramente, mas esteticamente, né, culturalmente, eu não vou nunca me sentir segura para cobrar a altura daquilo que o meu trabalho merece. Porque aí eu poderia citar várias coisas que atravessam também isso. Racismo, machismo, sexismo, com certeza são questões que eu costumo dizer que ferem nossa autoconfiança, sabe? Por vezes eu tive minha autoconfiança ferida em relação ao meu trabalho, porque o machismo estrutural, o racismo estrutural, o sexismo fez com que ele fosse ou invisibilizado, ou mal precificado, ou não reconhecido, mesmo ralando muito, né? A gente sabe que ser artista no Brasil não é fácil, mas a gente sabe que sem arte esse Brasil seria... Enfim, pior do que já é. Uma decadência. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente ainda precisa muito dos artistas para continuar sobrevivendo nesse país. Infelizmente, alguns não enxergaram isso ainda, mas a gente sabe que a gente precisa. Então, trabalhem muito isso em vocês, sabe? A autoconfiança. Procurem realmente estar atento ao que está acontecendo no mundo. Um artista sem pesquisa, para mim, não existe, assim. A gente tem que pesquisar, tem que estar atento, tem que... Não tô falando para você virar um especialista de mercado, tô falando para você pesquisar aquilo que você gosta esteticamente. Buscar outras referências, tentar ter uma visão mais global ou local, sabe? Não achar que o seu universo, o lugar que você vive é o suficiente. Umbigo, né? Exatamente, né? Entender que existem outras trocas e ter uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, audácia. Sem audácia, a gente que não tem muitas oportunidades da vida,
Se eu não fosse uma mulher audaciosa, acho que eu não conseguiria nem conversar com metade das pessoas que conversam hoje em dia. Não é arrogância, não é... Né? É você entender que você, sim, merece estar ali, precisa estar ali, e você não precisa ser outra pessoa para estar ali. Tem autenticidade, reconheça seu talento e seja audacioso, pense grande, sabe? E, enfim, estou disponível. Quem quiser depois conhecer mais a Diversa, só entrar nas redes da gente, que é diversa.ssa. E obrigada mais uma vez. Milhões, já anotaram, né? Venha, Pedro Tourinho, venha de lá. E também agradeço muito estar aqui com vocês. É uma chance muito boa de estar falando com pessoas que eu me mudei para Bahia agora. Então me conectar com vocês, me conectar mais com a minha terra, que né? você Então, voltou. eu fico feliz, agradeço. E quem sou eu para dar qualquer conselho nessa linha? Sério, porque é outra vivência. Mas, assim, eu sinto que a chave para hackear o sistema nesses próximos anos vai ser a atuação coletiva. A atuação coletiva de verdade, sabe? Um realmente puxando o outro e consumindo dentro da sua rede de realização. Eu acho que é a era do influenciador, do criador único, do grande artista. Sempre vai ter. Mas vejo muito mais valor nessas construções coletivas. Inclusive vejo que as marcas veem mais valor nas construções coletivas. O Maurício Baticu esteve aqui. Baticu é uma construção coletiva, completamente, que hoje está tendo a atenção das marcas. Depois de alguns anos tendo atenção, mas ele já é autossuficiente. O público já tinha marcas abraçado. Chegarem, ele já tinha uma autossuficiência. Agora, obviamente, está atingindo outras dimensões, mas o Baticu já era abraçado em si mesmo, já estava nisso, né? E eu acredito muito nesses modelos. Agora, de verdade, não adianta representar e não conectar e de fato puxar, sabe? A representação sozinha de um segmento, isso não existe. Então tem que realmente criar uma rede de realização. É isso que eu acredito muito. Para a cultura, para entretenimento, para a economia, pensar tudo. Menos talvez como mercado e mais como ecossistema mesmo, né? Pensar ecossistema de valor, assim. A Apple, o Steve Jobs, ele pensou ecossistema de valor, a empresa que mais vale do mundo. Porque você não consegue sair dela, né? E eu acho que dá para fazer isso para tudo, assim, política pública, cultural, em coletivos criativos. Como é que a gente consegue ser autônomo dentro dessa rede e ter essa autonomia que a gente precisa? Eventualmente, uma marca vai entrar nessa rede. A marca vai querer fazer parte da rede e não necessariamente vai querer um patrocínio daquele evento. Isso ela não quer mais. Mas ela quer estar na sua rede, sabe? Então a palavra de milhões é ecossistema. Eu acho. E pode vir de lá, viu? Pode vir de lá, porque estamos aqui, estamos prontas, preparadas. E com essa eu me despeço, Beatriz. E swinga que eu já fui. Swinga!